E aí, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da gravidade. Isso mesmo, teoria da gravidade. Isso porque uma lei científica deve passar pelo método científico, né? Experimentar, reproduzir, esse tipo de coisa. Ela é a mãe de todas as mentiras do heliocentrismo, uma teoria fajuta que fomos ensinados na escola como verdade científica, embora não o seja. Até onde eu sei, não se conseguiu fazer corpos orbitarem outros corpos. A desculpa para isso? A gravidade da Terra impede. Mas ninguém nunca viu um carro atrair uma mosca ou uma moeda ou nada do tipo. Nem muito menos foi possível estabelecer corpos orbitando. A desculpa para isso? A gravidade da Terra atrapalha. Que bonitinho, né? Na verdade, isso é ridículo. Para falar um pouquinho sobre a gravidade e mostrar que ela é uma fraude, eu tenho que falar da outra mentira, que é a singularidade, que pouca gente ouviu falar, mas é aquele momento lá no comecinho do Big Bang, supostamente há 14,5 bilhões de anos, algo totalmente hipotético, visto que ninguém estava lá para conferir e novamente não se consegue comprovar isso pelo método científico. Estou falando disso porque sem gravidade não há singularidade, sem singularidade não há Big Bang. Vamos ao Big Bang, uma grande explosão. A singularidade era uma gravidade massiva que mantinha toda a massa do universo contida numa partícula bem pequena que por algum motivo, teoricamente, explodiu, né? Gerando um movimento de convecção externa ou força centrífuga, né? Novas explosões foram geradas nos intervórtices dessas explosões maiores, também com movimento de convecção externa, força centrífuga, né, fugindo para longe. Então essa primeira explosão gerou o universo, as explosões secundárias geraram as galáxias, e explosões terciárias, agora novamente hipoteticamente, geraram um movimento de convecção interna. Mas você pode perguntar para qualquer físico se uma reação em cadeia de explosões gera movimento de convecção externa, dificilmente ou praticamente impossivelmente se conseguiria movimento de convecção interna ou força centrípeta. Estou falando isso para chegar na gravidade. Vamos pensar nessas explosões terciárias e numa específica que gerou o nosso sistema solar. A gravidade atuou de forma totalmente seletiva. Por exemplo, se olharmos para gigantes gasosos, a gravidade dela separou da poeirinha da explosão apenas alguns gases e pouca matéria sólida, como nos dizem. Já outros planetas conseguiram atrair diferentes tipos de materiais e a Terra, a gravidade da Terra magicamente conseguiu atrair todo tipo de matéria para cá, inclusive a água, que permitiu que houvesse vida, teoricamente. Mas vamos falar da gravidade do Sol. Essa sim foi estranha, porque se você estudar um pouquinho o Sol, eles vão te dizer que ele é uma massa de hidrogênio com uma gravidade muito forte, que atrai e permite a fusão nuclear lá, liberando raios alfa. E isso gera reação em cadeia no hidrogênio, para quem quiser pesquisar mais a fundo. Mas o estranho é como o Sol, ou como a gravidade do Sol, conseguiu atrair, ou melhor, separar da poeira cósmica, do vácuo infinito da ilusão, apenas o hidrogênio. Se a gravidade não é uma força seletiva, eu não sei mais o que ela é. Ela atua de várias formas. E mesmo se você perguntar para caras astrofísicos de mentira, como Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, e agora infelizmente o Carl Sagan já morreu, eles iam te dizer que não sabem o que é gravidade. Sabe por quê? Porque gravidade não existe. Os conceitos que devem ser entendidos são os de densidade e flutuabilidade. Ou seja, quanto mais denso, vai para baixo.
quanto menos denso vai para cima. Vamos ao conceito bruto da teoria. Um corpo de massa maior deve exercer influência ou atração por um corpo de massa menor. Bom, se isso fosse verdade, não deveria ter nada na atmosfera, nem nuvem, nem gases, nem fuligem, nem poeira, nem nada. Porque o quão seria maior a massa da bola e a sua força mágica para permitir que esses simples átomos ou moléculas fiquem na atmosfera vagando? A gravidade é uma força seletiva em vários aspectos, porque ela é uma fraude completa para corroborar outra fraude. Se a Lua tem só 1/6, supostamente, da nossa gravidade, como ela consegue movimentar os oceanos? Deveríamos ser nós a influenciá-la e não ela nos influenciar. Já que ela tem tanta força para movimentar trilhões de metros cúbicos de água, por que ela simplesmente não drena a nossa atmosfera, que está muito mais próxima e é bem mais leve? Esse tipo de pergunta é a pergunta que se tem que fazer. Quando você responder elas, a única resposta será que gravidade é uma fraude e o heliocentrismo é uma mentira.